Existe algo que liga a natureza, a hotelaria internacional, o PT e até a Taylor Swift. Esse algo na verdade é um número, e esse número é tão poderoso que ele permeia a nossa cultura e percepção humana ao longo de milênios. Tido como uns como o número da sorte, como outros como um número completamente amaldiçoado, o fato é que ele sempre esteve entre nós por causa de fatores naturais e também por causa de fatores culturais. Eu sou o Luiz, bem-vindo ao Arquivoverse, e hoje eu vou falar com vocês sobre a Teoria 13. E nós vamos fazer isso tomando um belo de uma água com um copo da Taylor Swift da Eras Tour, porque eu mereço. Ok, a gente pode aqui começar falando sobre o fato de que não existe um consenso exato se o número 13 ele é um número que traz sorte ou ele é um número amaldiçoado de fato. Mas a verdade é que, dependente do que você acredita, a verdade é que hoje centenas de milhões de pessoas ao redor do globo acreditam que de fato esse número tem poder. Sério, é um surto coletivo mundial, assim, dos maiores que já existiu. Só pra você ter uma ideia, em diversos lugares do mundo você não vai encontrar quartos de hotéis com o número 13. Até mesmo andares de número 13 é difícil de achar em algumas regiões do planeta. Até mesmo números como 17 lá na Itália ou o número 4 na China, por exemplo. Porém, eu garanto que é muito capaz que mesmo que você já tenha viajado muito, dificilmente você vai ter passado em um quarto de hotel que tinha o número 13 na porta. Existem histórias bem famosas, como por exemplo a do Hotel de Savoy, que fica lá em Londres, em que toda vez que eles recebiam algum hóspede, esse hóspede chamava vários convidados para que não tivesse apenas 13 pessoas ali dentro. Eles sempre colocavam um gato preto na porta. Sim, um gato preto, uma estátua de um gato preto chamado Gaspar, justamente para que esse gato preto fosse o 14º convidado daquele quarto. E assim eles conseguiriam evitar o número 13. Tá, mas afinal, de que fundo do poço que saiu que o número 13 é de fato um número amaldiçoado? Vem comigo que eu vou te mostrar essa origem minimamente curiosa. Muito antigamente, antes mesmo do surgimento, do cristianismo, existiam muitas religiões pagãs. E para você que não sabe, uma religião pagã é basicamente uma crença em que você, em vez de cultuar uma ideia, você acaba cultuando símbolos, seres ou entidades como a própria natureza em si. E você faz esse culto através de oferecendo alguma coisa em troca, como por exemplo até mesmo sacrifícios. E aqui não necessariamente os sacrifícios seriam sacrifícios humanos, tá? Pode ser apenas eu não vou comer nada até tal data, ou a gente precisa fazer tal coisa em tal dia, em tal hora sob a luz do luar. E da forma mais simples possível, na verdade todas as religiões elas são de fato pagãs, mas a gente dá o nome de pagãs mesmo para religiões antigas. Porém, essas religiões mais antigas, como por exemplo a Wicca, a bruxaria e tudo mais, elas são religiões que são muito mais ligadas à natureza, aquilo que é natural aos fenômenos naturais. Ou seja, elas não cultuam nenhuma divindade suprema criada a partir do nada. Basicamente, se tem uma entidade ali, ela é só uma representação de algo que existe na natureza. E elas cultuavam muito isso porque naquela época você não tinha livros, as pessoas não sabiam ler, escrever, então era muito difícil você conseguir passar para frente uma figura mitológica ou alguma coisa que não fosse visível para você conseguir enxergar. E normalmente esse fenômeno que acontecia, ele tinha que ser contínuo. Então, é a luz do luar? A lua é usada para isso porque sempre ia ter lua. Basicamente é isso. E é aí que nasce o número 13 pela primeira vez na superstição da história humana. Se você é homem, provavelmente assim como eu, você deveria acreditar em algum momento da sua vida que as mulheres elas menstruam na verdade 12 vezes ao ano porque ela menstrua uma vez por mês, Na verdade, uma vez a cada 28 dias. Então, isso é uma mentira. Na verdade, as mulheres menstruam 13 vezes por ano. Isso porque o ciclo da mulher ocorre a cada 28 dias. E se você tira esses dias a mais, que é o 30, que é o 29, 30, 31, acaba dando exatamente 13 ciclos no ano. Já ligando com essa informação, é de que, na verdade, não deveriam existir 12 meses, sim 13 meses. Tanto que, diferente daqui do Brasil, lá fora as pessoas não recebem o 13º porque elas recebem por semana. Mas como no Brasil nós não recebemos por semana e sim por mês, foi criado o 13º salário para equiparar os ganhos do trabalhador brasileiro
a igual os ganhos que tem lá fora. E por conta desse fenômeno natural, que são os 28 dias, né, que a mulher menstrua, muitas culturas antigas, muitas crenças acabaram colocando o número 13 dentro da sua religião. Isso porque era muito fácil você estabelecer, através desse número, quando que seria um novo mês, um novo ciclo, um novo ano. Até porque era só você esperar que uma certa mulher chegasse lá e menstruasse num certo dia para saber que era o dia, ou era a época de você fazer um tal ritual. É estranho pensar que o relógio, né, da antiguidade era a menstruação da mulher. Mas assim, eu achei bem criativo. E eu acho que por conta disso fica muito claro pra você que para as religiões antigas, o número 13 não era considerado um número amaldiçoado, mas na verdade era um número considerado de sorte e sagrado. Isso porque ele também cultura a fisiologia feminina. Só que mais para frente nós tivemos o surgimento da mitologia nórdica. E nessa mitologia você não tem 13 deuses, mas sim 12 deuses do Olimpo. Só que daí acontece uma coisa bem engraçada, que é o Loki, que você já deve ter visto em alguma coisa da Marvel, que ele chega, né, num banquete que é feito para todos os 12 deuses, lá em Valhalla, do qual ele não foi convidado. E agora pega, porque essa daqui é a fofoca boa. Ele chegou lá sem ser convidado, igualzinho a Malévola fez, e ele começou a instigar o seu outro irmão, o Thor, eu acho que é assim que você fala o nome dele, a matar um outro irmão deles, que também era um dos 12 deuses do Olimpo, que seria o Balder. Esse Balder era o deus solar, o deus do sol, e que inclusive era o deus favorito de todo o Olimpo. Ou seja, o cara chegou sem ser convidado, enganou o irmão dele, causou a morte de um terceiro, esse terceiro que todo mundo gostava, que era o favorito de todo mundo, e acabou com os nossos dias quentinhos e gostosos. Ou seja, o Loki é um belo de um escroto. E aqui vale ressaltar que o Loki é o deus da trapaça, então assim, não dava pra esperar menos dele, não é mesmo? E é exatamente aqui em que o número 13 começa a modificar o seu significado e começa a ganhar uma conotação de número amaldiçoado. E essa visão seria reforçada ainda mais por uma outra religião que surgiria mais tarde. Sim, eu tô falando do cristianismo. Essa religião que moldou completamente os rumos da história da humanidade e que afeta até os dias de hoje a nossa vida. De todas as referências do número 13 ligados ao cristianismo, eu acho que a mais simbólica e a mais explicativa, né, que não precisa de muita explicação, seria Jesus e os seus 12 discípulos. Enfim, lá estava Jesus com seus 12 discípulos, certo? Só que, juntando Jesus e os 12 discípulos, você tinha 13 pessoas. Lembra daquela cena daquele quadro super famoso da Última Ceia? Então. Porém, um desses discípulos era quem? Judas. Que traiu Jesus e o guiou para que finalmente ele fosse pego, né? Para que ele tivesse aquela crucificação dele, que inclusive foi numa sexta-feira no dia seguinte. Logo, 13 pessoas não é bom, porque se não tivesse Judas e fosse apenas Jesus e 11, nada disso teria acontecido na mente das pessoas. E aqui é bem supostamente, tá? Porque não tem como afirmar nada. Ninguém sabe de fato que se Judas não tivesse ali, não seria outra pessoa que iria atrair Jesus. Porém, essa não é a única ligação do número 13 dentro da Bíblia. Ainda temos um livro do Apocalipse, né, em que ele tá descrevendo lá a besta, que nesse caso seria o anticristo, tá? E que essa besta, que é o anticristo, ela é descrita justamente no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Aqui ainda temos a teoria do fruto proibido com Adão e Eva. Aquela suposta maçã, que na verdade não é maçã alguma, foi só um erro de tradução, que eles comeram uma vez e... pausa dramática. Sim. Eles comeram o fruto proibido em uma sexta-feira 13. Por isso que nós colocamos que as sexta-feiras 13 são dias amaldiçoados, em que saem as bruxas, daí que negam os gatos e tudo mais. Porém, as bruxas vão entrar bem mais pra frente nessa história, tá? Ah, ainda se acredita, né? Sabe aquela história de Abel e Caim? Que sim, na verdade, Abel acabou acabando com Caim numa sexta-feira 13. Só pra colocar mais fogo nessa fogueira. Mas aqui eu preciso deixar claro que toda essa parte de Adão e Eva, né? Quanto da parte de Caim e Abel, é uma pura especulação, porque nunca encontraram nenhum local escrito de fato que isso acontecia. É tudo interpretação popular da mente da cabeça das pessoas, assim. Puro fonte e vozes da cabeça de alguém. Agora, já trazendo para a nossa realidade, sim, vamos falar dos últimos 30 e poucos anos. Uma pessoa meio que tem redefinido de novo o significado do número 13. E aqui é que entra a cantora mais conhecida de todos os tempos atualmente, que é a Taylor Swift. Ai, sabia que ia funcionar pra alguma coisa esse copo. Taylor Allison Swift, pausa dramática, nasceu no dia
13 de dezembro de 1989, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Atualmente ela é a cantora mais rica da história, e certamente vai ser difícil alguém chegar aos números dela, porque, juro, essa mulher, ela não move montanhas, ela move assim nações inteiras só por estar num local. E a Taylor, ela tem uma ligação com essa superstição do número 13 muito forte. Isso porque ela acredita que o número 13 é o número da sorte dela. E aqui eu preciso deixar bem claro que ela adora colocar, sabe, várias coisinhas escondidas, vários easter eggs no meio do seu trabalho. Tanto que ela coloca várias coisas que são aleatórias nas músicas, mas na verdade não são, elas são coisas muito bem pensadas. E essas coisinhas que ela coloca é meio que uma construção de interligar todo o seu trabalho entre si. Dito isso, eu vou colocar algumas coisas pra você agora. Ah, e se você é um Swift, tá vendo isso aqui? Pelo amor de Deus, entenda que eu não vou colocar tudo, tá? É muita coisa, mas as principais pra fazer parte desse vídeo eu vou colocar. Então, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de ficar listando todas as milhares de coisas referentes a Taylor Swift e o número 13, apesar que eu li todas. Então, sossega, Swift. A gente pode começar com a primeira música lançada, né, Alex, se chama 13 Blocks, ou 13 Quarteirões. E o seu primeiro contato com uma gravadora não foi de 5, 10 ou 15 anos, mas sim de 13 anos. O que é bem diferente do que normalmente todos os artistas fazem com as gravadoras, porque eles acabam estabelecendo um número X exato de anos, tipo 10 anos, ou um número X de trabalhos, tipo você vai lançar 6 álbuns com a gente e 4 turnês, por aí. Seguindo, ela fez 13 anos em uma sexta-feira 13. O seu primeiro álbum, ao ganhar um disco de ouro, foi exatamente na 13ª semana do lançamento dele. Quando o Kanye West subiu no palco do VMA lá em 2009 pra falar sobre aquilo que foi todo bafafá com a Taylor Swift, falar que ela não merecia não sei o que, chutem, foi no dia 13 de setembro. E assim, esse dia marcaria pra sempre a vida da Taylor Swift. E em diversas músicas, e aqui diversas músicas mesmo, assim, essa mulher é a inimiga número 1 da procrastinação, ela não sabe o que é descansar. Ela coloca várias coisas como 13 segundos de introdução, ela cita 13 vezes a mesma palavra na música. Enfim, ela tem uma obsessão com o número 13, eu acho que deu pra você entender. Tanto que uma vez ela falou sobre isso, e aqui eu vou ter que ler, abre aspas, tá? Eu nasci no dia 13, fiz 13 anos numa sexta-feira 13. Meu primeiro álbum de ouro foi em 13 semanas. Minha primeira música de número 1 teve uma introdução de 13 segundos. Isso ela disse à MTV em 2009, continua. Toda vez que eu ganhei um prêmio, eu estive sentado no 13º assento, na 13ª fila, na 13ª sessão, ou na fila M, que basicamente é a letra 13 do alfabeto. Quando o número aparece na minha vida, é para coisas boas. Bem, eu acho que motivo ela tem para falar que de fato o número 13 é o número da sorte dela, pelo visto. Porém, não são todos os seus feitos, né, que de fato ligam ela ao número 13. Também tem algumas coincidências, tá? Pura coincidência, na minha opinião, mas que assim, existem e é legal colocar aqui nesse vídeo. Apesar da Taylor ter nascido lá nos Estados Unidos, ela ser de lá, nós temos aqui no Brasil o PT, né, que é o Partido dos Trabalhadores, que atualmente está no governo. Então, se você estiver vendo no futuro, não sei como é que tá aí. E que com certeza você deve conhecer pessoas que odeiam e pessoas que amam. E obviamente, o número que você coloca na urna para votar no PT é o número 13. E eu juro pra vocês, toda vez que tem uma eleição muito importante em que o PT está concorrendo e que a Taylor Swift lança um álbum nesse mesmo ano, o PT ganha. Assim, eu não tô brincando, eu vou pegar pra vocês o histórico dos últimos 20 anos, tá? Em 2006, quando ela lançou o seu primeiro álbum, o famoso debut, né, Taylor Swift, que ainda não ganhou Taylor's Version, talvez nunca ganhe, o Lula ganhou a eleição e ele é do PT. Em 2010, quando ela lançou o álbum Speak Now, a Dilma ganhou a eleição e ela também é do PT. Ou era, não sei mais se ela ainda tá no PT. Alguém me avisa se é verdade ou não? Em 2014, quando ela lançou o álbum 1989, a Dilma foi reeleita. E em 2022, quando ela lançou o álbum Midnight, quando tava todo aquele esquema polarizado no país, o PT ganhou mais uma vez. E o único ano que o PT não ganhou em toda a carreira da Taylor, né, enquanto ela tava viva, que ela já fazia álbuns, foi no ano de 2018, né, que tava o Michel Temer tinha saído, só que naquele ano a Taylor não lançou um álbum novo. Então assim, se o PT tá concorrendo e a Taylor não lança álbum novo, ninguém vai colocar o 13 nas urnas pelo visto. O que me dá um pouco de medo, porque a Taylor vai lançar álbum esse ano agora, esse mês, se eu não me engano, próxima semana, e vai ter eleições ano que vem. E se ela não lançar um álbum ano que vem, significa que talvez o PT não ganhe. E eu tenho medo do que possa vir, porque o PT pode não ser a melhor coisa do mundo, mas sempre concorre com algo muito pior.
Agora sim, essa curiosidade que eu vou trazer agora, ela não necessariamente tem a ver com o número 13, mas eu acho bom colocar porque ela também é uma coincidência muito grande ligando a Taylor Swift. Até porque a Taylor Swift não é só o amuleto da sorte do Partido dos Trabalhadores, mas ela também é o símbolo da sorte de um time brasileiro, o Corinthians. Tá passado? Eu tive até que pegar a imagem aqui pra vocês verem, tá? Porque, assim, seguinte. Desde que a Taylor Swift lançou o seu primeiro álbum de carreira, toda vez, não tem uma falha, tá? Isso acontece toda vez que ela vai lançar um novo álbum, o Corinthians nunca perdeu um jogo no dia seguinte. Em 17 anos. No dia seguinte não, no mesmo dia de estreia do álbum, perdão. Só pra vocês terem uma ideia, quando a Taylor lançou o debut, o Corinthians ganhou os 2 jogos. Quando a Taylor lançou Fearless, o Corinthians ganhou os 2 jogos do dia. Quando a Taylor lançou Reputation, o Corinthians ganhou os 2 jogos do dia. E foi assim em todos os álbuns. O único álbum que ele não perdeu, mas também não ganhou, que foi um empate, foi no ano de 2014 com o álbum do 1989. E não é só isso, tá? Sempre que a Taylor ganha um álbum do ano no Grammy, o que convenhamos é bastante porque ela já tem 4, sempre um dia após esse álbum do ano ser ganho por ela, o Corinthians ganha. Foi assim com o álbum do ano com Fearless, foi assim com o álbum do ano do Red, foi assim com o álbum do ano do 1989 e foi assim com o álbum do ano do Folklore. Então é aquilo, galera, a Taylor Swift, ela tem o 13 como amuleto da sorte dela, mas a verdade é que a própria Taylor Swift é o amuleto da sorte de muitas organizações no Brasil, desde política até futebol. Agora, segundo a numerologia, o número 13, na verdade, ele é a representação da coragem, da transformação e o fim de um ciclo. O que mais faz sentido com toda a história que a Taylor conta sobre o número 13 ser o número da sorte dela. Mas então, por que até hoje tanta gente vê o número 13 como um número ruim? Bem, no Brasil é meio óbvio, tá? Eu vou excluir o Brasil, porque aqui eu acho que todo mundo sabe que é por causa de política mesmo. Em que muita gente acha que isso é uma propaganda, você não pode ver o número 13 num local que você fala, meu Deus do céu, vai surgir o Lula debaixo do bueiro. Mas tirando o Brasil, incluindo só o resto do mundo, a verdade é que por si só o número 13 já causa uma estranheza para a nossa mente. E isso é levando um fato de que, na verdade, nós temos apenas 12 meses no ano, e não 13 como deveria ser de fato. Em toda a sexta-feira 13, você tem toda uma campanha de marketing por causa do Dia das Bruxas. Então as pessoas também acabaram associando e também fortalecendo essa ideia de que o número 13 é um número ruim e amaldiçoado. Além de que, obviamente, é muito difícil alguém ter 13 amigos. Então, se uma pessoa tem 13 amigos, talvez você deva desconfiar dela. Ninguém é tão sociável assim. Além disso, esse número não é muito usado em campanhas de marketing, porque existe, de fato, toda uma história ideológica dentro do marketing capitalista. E esse é o motivo, de fato, por ele ter essa superstição negativa até hoje, porque não existe nenhum número ou dado que corrobore que hotéis que têm o número 13 no quarto, as pessoas tem algum problema, vai ter uma assombração, vai acabar com a vida delas, assim. Nada. Além de, óbvio, doutrinação religiosa. Ninguém quer ter 13 pessoas numa sala porque todo mundo acha que vai ter um traidor ali. Mas agora eu quero saber o que você acha. Você acredita que o número 13 é amaldiçoado e veio para destruir a humanidade? Ou você é que nem a Taylor Swift e acha que o número 13 é o seu número da sorte e que tudo que de bom vai acontecer com você vai ter esse número no meio? Me conta aqui nos comentários e eu espero que você tenha um belíssimo surto.